Fala pessoal, beleza? Professor Vitor aqui. Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês a fazer a nossa atividade de geografia dessa semana lá do Google Sala de Aula, beleza? Compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar. Certo. Vamos abrir o slide aqui, então, 7º ano de geografia agora. Então, a nossa aula de geografia dessa semana, a gente vai falar sobre os povos tradicionais remanescentes. E a habilidade que a gente vai trabalhar é essa aqui, que é a habilidade 03A do 7º ano. Identificar e selecionar em registros históricos e geográficos características dos povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombolas, povos das florestas e do cerrado, ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade em diferentes lugares e tempos. Então, o que isso quer dizer? A gente vai falar aqui dos povos tradicionais remanescentes. Não sei se vocês estão ligados o que significa a palavra remanescente, mas a palavra remanescente significa, tipo, que descende de alguma coisa, que restou, né, de alguma outra coisa. A gente entrar aqui, aquilo que remanesce, aquilo que sobra de alguma coisa, né? Então, esses povos tradicionais remanescentes, né, o que eles querem dizer, então? Então, são povos que já existiam aqui no Brasil antigamente, né? E que de alguma forma hoje em dia continuam existindo. Não necessariamente nas mesmas quantidades que antigamente, né? Mas que continuam existindo também. Tem descendentes que sobraram, né? Então, isso que significa que os povos tradicionais. São muitos desses povos tradicionais que a gente tem no Brasil, porque o Brasil é um lugar muito diverso, um lugar muito variado. Então, nas nossas aulas aqui, não dá tempo da gente ver todos, né, que seria o ideal. Mas aí a gente pega aí os principais. Então, a gente vai falar um pouquinho dos povos indígenas, que são os mais conhecidos, né? Mas vamos falar também dos quilombolas, dos povos da floresta, dos ribeirinhos e dos caiçaras, ok? Então, esse que vai ser o tema da nossa aula desta semana. Sobre a atividade, né? Essa atividade aqui que vocês estão fazendo, ela é equivalente à nossa avaliação bimestral. Então, ela é das 5 atividades que a gente fez esse bimestre, ela é a que vale mais nota. Então, vocês ficarem com uma nota da hora aí, tem que dar uma atenção especial nessa aqui, né? Ela vai ficar disponível até o dia 8/7, que é a próxima quinta-feira, sem ser essa quinta-feira aqui, a outra vai ser dia 8. Então, até lá vai estar disponível para vocês fazerem essa atividade. E era para ela entrar no dia 28, mas como eu estava afastado e tal, deu uma atrasada, então ela vai estar disponível aí a partir do dia 30. Tá? E vai aparecer aí para vocês fazerem, certo? Então, como eu estava falando, a população brasileira é muito diversa, né? E por isso existiam, então, antigamente, vários desses povos tradicionais diferentes, né? Cada um deles com uma característica. Então, se a gente pegasse aí muitos anos atrás, cada local tinha povos tradicionais diferentes do outro, né? Então, se a gente pesquisar aqui, por exemplo, roupa típica gaúcha, a galera lá do Rio Grande do Sul, né? 300 anos atrás, se a gente fosse lá para o Rio Grande do Sul, provavelmente a gente ia encontrar a galera vestida toda desse jeito aqui, porque era a característica deles, né? Então, lá o povo tradicional gaúcho usava esse tipo de vestimenta aqui. Já se a gente fosse para o Nordeste, nesse mesmo período, a gente já ia encontrar uma galera usando roupas totalmente diferentes. Aí lá no Nordeste a galera já usava uma roupa mais assim, né? Então, é um país muito diverso, um país muito diferente. Mas, ao longo do tempo, foi acontecendo esse processo aqui que a gente chama de aculturação, que é quando o contato muito grande entre os povos, né, vão fazendo com que eles fiquem com características mais parecidas, né? Então, hoje, um gaúcho se veste da mesma forma que se veste um nordestino, da mesma forma que se veste um paulista, né? Porque teve esse processo de aculturação, mas ainda tenha, né, pessoas que são, por isso que a gente fala, remanescentes desses povos tradicionais aqui e que continuam levando em conta essas tradições, essas roupas, né? Apesar de ser mais raro hoje em dia, mas ainda acontece.
E aí, dentro desses povos tradicionais, então, aí eu falei que a gente ia dar uma comentadinha de 5 deles em específico, né? Então, o primeiro povo aqui que eu selecionei para a gente falar é os indígenas. Então, o que são os indígenas? É aquela galera que já morava aqui no Brasil, lá nas antigas, quando teve o descobrimento do Brasil em 1500, já tinha os povos tradicionais que moravam aqui. Então, esses povos que estavam aqui quando teve a chegada dos portugueses ao Brasil, né, esses são os povos indígenas. Naquela época, as pesquisas dizem tal que eram cerca de 6 milhões de pessoas, né? E hoje a gente tem no Brasil só 800 mil indígenas, então bem menos do que naquela época. E aí é importante a gente ressaltar que mesmo dentro desses grupos, né, dentro desses povos tradicionais, às vezes dentro de um mesmo povo tradicional, tem diferenças também, para vocês ficarem ligados como o Brasil é diverso, é diferente, né? Então, cada povo indígena também vai ter a sua característica. Então, se a gente pegar aqui a foto de um Yanomami, por exemplo, que é uma tribo lá da Amazônia, a principal característica deles é que eles usam, por exemplo, esse adorno aqui com esses pedacinhos de madeira, né? Então, é uma característica deles, que é uma característica totalmente diferente de outro povo indígena, por exemplo. Os Matis, que são uma outra tribo lá da Amazônia. O Mati já tem essa característica, a principal característica deles é essa pintura no rosto. Essa pintura que é uma tatuagem que eles fazem quando a pessoa está virando adulta, não é só uma pintura corporal. Então, mesmo dentro dos próprios povos indígenas, né, você tem diferenças entre um e outro. Certo? Aí, outro povo que a gente ouve falar bastante também são os quilombolas, né? O que são os quilombolas? Vamos colocar uma imagem aqui também. Os quilombos, o que são os quilombos, né? Antigamente, na época da escravidão, né, tinham vários escravos que os caras não queriam aceitar aquela condição deles, não queriam ser escravos. Então, eles davam um jeito de fugir, né, de vazar lá da fazenda onde eles estavam sendo usados como escravos. Os que conseguiam fugir, né, se embrenhavam lá no meio do mato, uma parada meio Lázaro, assim, né, esses caras que conseguiam fugir, alguns deles, né, eles formavam uma vila ali de escravos fugidos, escondido ali no mato. Essas vilas de escravos fugidos eram os quilombos, né? Então era como se fosse uma comunidade, uma cidadezinha ali, meio escondida dentro do mato, onde viviam os escravos que tinham fugido. E muitas dessas vilas, né, de escravos fugidos na época, elas continuam existindo até hoje em dia. Né? Então quem mora lá hoje são os netos, são os bisnetos desses escravos fugitivos. E aí a galera que mora nesses lugares, a gente também diz que são um povo tradicional, e aí são aí os quilombolas que a gente chama. Então os quilombolas, eles são descendentes desses escravos fugitivos que fundaram essas vilas, né? Aí nessas vilas eles mantêm bastante a cultura africana, dos antepassados e tal. Então aí a galera que mora nesses lugares, né, nessas vilas, aí a gente chama de quilombolas hoje em dia, certo? E aí os outros três que eu coloquei aqui também para a gente dar uma comentadinha, né? Os mateiros, né? Vocês ouvirem aí tanto a expressão mateiro quanto povo da floresta, é a mesma coisa. É a galera que mora perto das áreas de mata, principalmente da floresta amazônica, e vivem daquelas coisas que a floresta consegue fornecer para eles ali. Então, extraindo borracha de seringueira, por exemplo, para vender, ou castanha, ou fazendo uma roça ali para ele plantar as coisas para ele se alimentar, caça animais ali na floresta mesmo, pesca também, muitas vezes, né? Então, esses aí são os mateiros que a gente fala, né? Ou povos da floresta. Certo? Também são um povo tradicional que a gente tem aqui no Brasil. Um outro que eu coloquei aqui, que talvez vocês já tenham visto na televisão também, são os ribeirinhos. Os ribeirinhos, eles até parecem um pouco com os povos da floresta, só que a principal diferença é que eles estão mais ligados ao rio. Então, a galera que constrói casa bem nessa área, na beira dos rios, né? E aí eles vivem normalmente da pesca também, então. Aí a principal característica da casa deles, então que a casa tem tipo esse degrauzinho de madeira aqui, porque para não alagar na época das cheias dos rios. Então aí são os ribeirinhos.
A galera que depende dos rios, né? Até hoje em dia tem lá na região da Amazônia, principalmente, uma galera desse jeito. E o outro que eu coloquei aqui são os caiçaras. Os caiçaras é o que vai ter mais perto da gente aqui, né? Porque os caiçaras, eles são povos tradicionais do litoral. Então são aqueles caras, tipo pescador, que viviam perto das praias antigamente, que viviam de pescar no mar, né? Então é o que está mais próximo da gente que existe aqui, são os caiçaras. Até hoje em dia existem caiçaras também. Então lá em Ubatuba, por exemplo, que é aqui no estado de São Paulo, lá ainda tem em algumas praias isoladas, lá tem vila de pescador, né? Que tem esses caiçaras lá, eles não curtem muito turista, não. Mas tem lá, a galera que ainda depende do mar para sobreviver, eles pescam e tal. Certo? Então, esses são alguns, né, dos povos tradicionais que a gente tem no Brasil. Tem vários outros, né, mas esses aqui são alguns dos principais. Aí esse aqui, vou abrir aqui agora a nossa atividade que a gente vai ter para fazer essa semana. Então aí aqui nesse formulário, né, vocês vão ter aqui esse vídeo que eu vou subir aqui no formulário. Tem um número de WhatsApp para vocês tirarem dúvidas se quiserem, né? A gente tem um plantão de dúvidas lá no Google Meet também, se precisarem de alguma coisa. Aí tem um textinho com um resuminho do que eu falei aqui, para vocês verem também. E aí vai ter aqui as 6 perguntinhas de alternativa para vocês responderem, no mesmo esquema das nossas outras aulas, beleza? Sobre a população brasileira é correto afirmar se é muito diversa ou não. Se ainda existem esses povos tradicionais ou se eles foram completamente extintos. Quais dessas opções aqui são povos tradicionais brasileiros? O que são os ribeirinhos? O que são os mateiros? E em quais desses locais podemos encontrar caiçaras? Certo? Então não deixem de fazer, pessoal. Vocês têm até a outra semana. Por hoje é só. Valeu, galera. Até mais. Muito obrigado. Falou, pessoal.